Nesse vídeo eu vou comentar o que a Damares falou sobre a evolução e sobre o ensino da evolução nas escolas. Ela disse que é muito ruim que os evangélicos estão deixando que as escolas ensinem evolução. Ou seja, percebam aí que é um discurso autoritário. Os evangélicos não podem deixar acontecer isso, essa coisa horrível que é a escola ensinar a teoria da evolução. E outro absurdo no nível Dilma Rousseff que ela disse é que nós deixamos a ciência nas mãos dos cientistas. Ela se contradiz na própria frase. Uma pessoa especializada em ciência é um cientista. Ele é chamado de cientista porque ele faz ciência. E aí os canais mais voltados para a ciência, claro, eles vão falar sobre o método científico, eles vão falar sobre como o método científico é baseado em experimentação, em testar hipóteses. Como o meu canal é mais voltado para filosofia do que para ciência, e eu sou interessado no evolucionismo e eu sou um evolucionista, eu vou justificar aqui o evolucionismo com base na filosofia. Com base na filosofia, e para quem não entender essa dedução ou não acompanhar, você pode ler o meu artigo Deduções Filosóficas, que faz essas deduções. O mundo se constitui de substância, que é o componente básico que compõe todas as coisas. Substância seria uma coisa indecomponível que compõe as outras coisas. Essas substâncias elas têm que se compor em formas. Elas compõem formas, ou seja, diferentes configurações. Dessas diferentes configurações, algumas dessas configurações se propagam com mais facilidade, seja essa propagação no tempo, de uma coisa permanecer mais do que a outra, ou elas se propagam por reprodução, já que, por exemplo, os organismos biológicos nada mais são do que certas composições de matéria ou certas composições de substância que se reproduzem por causa de um mecanismo que já existe na célula, por exemplo, ou no DNA, que faz com que ele automaticamente crie cópias de si mesmo. Essas cópias sofrem mutação, então cria-se uma competição de diferentes formas por aquelas que têm a maior capacidade de se propagar pela reprodução e pela sobrevivência, ou seja, pela permanência. Aquelas que têm maior capacidade de se propagar vão gerar, por sua vez, novas cópias e novas mutações vindas daquela espécie. E logo existe seleção natural, logo existe evolução. As mutações vão gradualmente formando novas características que vão tornando aquela espécie cada vez mais apta a permanecer e se propagar, a se sobreviver e se reproduzir. Percebam que eu usei apenas dedução lógica, ou seja, você pode deduzir o processo de evolução pela lógica. É a competição das formas pela maior capacidade de permanência que acontece naturalmente, que acontece necessariamente dentro de um sistema físico, que gera o processo de evolução. E não é de se espantar, já que você pode deduzir logicamente que isso tem que acontecer, não é de se espantar que isso aconteceu e que nós somos o resultado desse processo. Você pode deduzir também outros passos da evolução, isso vai estar no meu artigo Teoria da Ordem, que eu ainda vou lançar. Mas para quem quiser pesquisar sobre o processo da evolução, eu recomendo Daniel Dennett, principalmente o livro dele From Bacteria to Bar and Back. Agora, do lado do criacionismo, você tem mágica. Você tem, eu não sei explicar, logo tem que ser mágica. Tem que ser um ser que deu início a tudo e fez as coisas aparecerem quando não existiam antes. E esse ser, por sua vez, não precisa de explicação de como ele foi parar ali, porque ele tem que ser eterno. Enfim, um argumento que tem muitas inconsistências. Eu já tenho vídeos lidando com isso. O meu vídeo sobre design inteligente versus ordem descentralizada e também o meu vídeo Argumento da Contingência de Leibniz. Agora, o que a Damares estudou? O que ela entende sobre isso? O que ela entende sobre ciência? O que ela entende sobre lógica, sobre filosofia? Aposto que absolutamente nada. Ela não demonstrou, até hoje, em nenhum momento, que entende absolutamente nada sobre isso. Agora, ela é ministra da mulher, da família e dos direitos humanos. Ela é paga com o meu dinheiro roubado do imposto está pagando ela, para dizer o que as pessoas podem ou não podem fazer, podem ou não podem aprender. Porque se ela pudesse, o dia que ela puder fazer com que escolas ensinem criacionismo e parem de ensinar evolução, com certeza ela vai fazer. Só que eu não me preocupo tanto com isso, porque eu não acredito que esse sistema de sentar enfileirado com o professor na frente tenha muito futuro como sistema de educação. Eu acho que a internet sim é o futuro da educação. A internet, a livre comunicação, a competição dos conhecimentos
dentro de um sistema descentralizado que é a internet. Eu acredito nesse sistema de educação mais do que nas escolas. Então eu particularmente não estou nem aí, não ligo muito pro que vai ser feito. Inclusive a internet é o meio que vai ajudar as próprias escolas, como por exemplo nós gravando vídeos, expondo esse tipo de absurdo, explicando por que está errado na internet, é o que vai favorecer inclusive o sistema de educação tradicional. E esse é o resultado da democracia, esse é o resultado do Estado. Todo mundo é obrigado a pagar para uma pessoa religiosa que não tem o menor... que acha que cientistas não deveriam fazer ciências, e sim evangélicos deveriam fazer ciência, para que essa pessoa mande na nossa vida. Esse é o resultado da democracia. Então, para quem defende a democracia, esse é o resultado da democracia. A maioria escolhe e todo mundo é obrigado a pagar. Por isso, eu sou a favor do livre mercado, da descentralização, de um sistema descentralizado como a internet, em que cada pessoa é livre para se comunicar. E aí isso permite a competição, assim como na evolução existe a competição perante as leis da física das diferentes espécies pela maior capacidade de propagação. Não se esqueça de ajudar esse trabalho através do Apoia-se e do Padrim, que estão na descrição. Muito obrigado aos apoiadores e inscritos e até o próximo vídeo.